gostei foi desse tom, desse microfone, ó. Minhas amadas, é sempre um prazer, é sempre um privilégio servir ao meu Deus aonde Ele me enviar. Amém? E aqui que é a casa paterna, né? Onde eu nasci espiritualmente. É sempre uma alegria voltar e rever tantos rostinhos, né? Da geração que eu estive aqui servindo ao Senhor com vocês. E toda vez que eu venho, conhecer rostinho novo também, para a glória do Senhor, né? Porque a obra do Senhor ela não para, ela se renova. Amém? Então eu louvo a Deus por estar aqui. Agradeço antemão o convite. Trago também um abraço das irmãs lá do Acervo do Portelo, né, que não podem vir porque devido às distâncias, né, mas me enviaram debaixo da graça do Senhor. Amém? Eu queria que nós abríssemos já a palavra do Senhor e eu quero dizer de antemão também que Deus já está falando desde muito antes desse culto começar. Desde as saudações ali de fora, Deus já está falando e fazendo a sua obra nesse lugar. Porque estamos reunidas no nome dEle. E é Ele quem se responsabiliza para nos conduzir aqui. Amém? Então o texto de hoje a gente vai ler Gálatas, capítulo 5, 19. É um tema bastante propício, vocês vão entender por quê. E depois nós vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 6. Dá um tempinho para todo mundo se achar. Gálatas, capítulo 5, o verso 19. Como foi dito, né? Esse é o tema geral que estão sendo trabalhados este mês, aliás, esse semestre, e eu louvo a Deus porque é uma urgência da igreja de ouvir falar sobre as obras da carne. Amém? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Amém? Agora vamos comigo lá para 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, está só um pouquinho antes, aí. Todos achamos? Eu não. Peraí, que a minha Bíblia tem. Eu vi hoje. 1 Coríntios, capítulo 6, os versos 18 e 20. Vamos lá? Ler todas juntas? Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Vamos ler juntos também o verso 20. Vocês foram compradas por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Amém? Já entenderam, né? Que nós vamos tratar sobre o pecado sexual ou as imoralidades sexuais. E aí eu disse assim, eu fiz igual a Dinha, querendo ser rebelde. Eu disse, mas Senhor, eu vou pregar sobre isso de novo. Mas Senhor, por quê? Eu queria falar do teu amor, eu queria falar da tua graça, eu queria falar sobre me deleitar em ti. Aí Deus disse assim para mim, abre aí, tal podcast. Aí eu fui abrir. Meus irmãos, se desenrolou um rolo de pecados, espírito de pecados sexuais que estão, hoje em dia, tentando vencer a igreja, que eu fiquei assim, sem chão. Eu disse, Senhor, quando tu me envia, eu quero pregar de manhã, tarde e noite, porque a gente precisa ouvir novamente falar sobre a obra da carne e o pecado da imoralidade sexual. Porque assim, a gente vê tão escondidinho, né, que parece que não está acontecendo. Parece que está tudo azul de nuvens brancas na igreja, até que um escândalo aparece. Quando um escândalo é desmascarado, ele puxa um caminhão, um trem de outros escândalos. E a gente fica pensando, mas o irmão, a irmã, meu Deus, esse jovem, essa menininha que eu peguei nos braços, não é assim? São coisas escandalosas, são coisas que nos entristecem, são coisas, infelizmente, que estão junto conosco. Porque quem tem o poder para tirar o joio do meio do trigo é só o Senhor, não somos nós. E nós vamos ter que conviver com essas pessoas pecando ao nosso lado e buscando santificação para as nossas vidas, de forma a incomodar o pecado delas. Não elas, mas o
pecado delas. Amém? Porque é melhor um pecador dentro da igreja ouvindo a palavra do Senhor para arrependimento do que um pecador jogado nas garras do mundo aí fora para viver até a morte. Porque viver sem Cristo é possível, agora morrer sem Ele é condenação. Então, minhas irmãs, quando foi me dado o tema por Valéria para escolher, aí eu disse, eu vou escolher esse mesmo, Senhor. Porque a igreja precisa ouvir falar sobre a imoralidade sexual. E, como o texto mesmo foi dito, esse é o único pecado que a gente vai cometer dentro do nosso próprio corpo. E a gente já ouviu desde criancinha, às vezes na igreja, desde os primeiros momentos que a gente começou a caminhada cristã, que o nosso templo é templo do Espírito Santo. Aí a gente pega o templo que é do Espírito Santo e fornece ele às obras da carne. Dia desses eu ouvi falar que uma grande, uma mega igreja aqui no país estava alugando o seu templo para festas mundanas. Do altar em que sai palavra para a salvação de vidas, estavam saindo músicas profanas para as pessoas cometerem adultério, prostituição, fornicação à vontade. E nós estamos falando de uma igreja centenária, secular, que tem assim de pessoas frequentando. Então, se isso está acontecendo na nossa geração, a gente precisa levantar a voz e clamar, e saber que isso se passa, e pedir a Deus a autoridade dele para ir contra essas obras da carne. Porque se nós que estamos nos santificando não fizermos isso, quem o fará? Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim, eu estava conversando com uma amiga que já foi cristã. E ela me disse assim, mulher, tu não tem que estar dentro da igreja direto não, para ser santa não. A palavra do Senhor diz que a verdadeira religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Aí eu disse, eu concordo com ela. Se ela não esquecer o final do texto e abster-se das contaminações desse mundo, né? Porque o que muito tem acontecido é isso. Eu vou viver a minha religião, que é personal para mim, é personalizada para mim, e basta. Vou visitar órfãos e viúvas, vou assistir mulheres doentes, vou ao presídio, vou no hospital, quando me dá vontade eu vou na vigília, mas eu não vou procurar me separar das obras da carne. E aí, realmente, para essas pessoas não adianta vir à igreja todos os dias. Basta vir uma única vez e ouvir uma palavra e mudar de vida. Mas todos os dias, só para sentar no banco e ser número na estatística, não é a igreja que Deus morreu em nosso lugar para nos salvar. Amém? Então, queridas, realmente eu nunca pensei que dentro da igreja ia brotar, assim, aos meus olhos, tanta pauta para a gente aplicar um tema sobre moralidade sexual. Mas a verdade é que os tempos até mudaram, a gente evoluiu, né, como sociedade, a gente hoje em dia não faz certas coisas como antigamente, mas faz outras piores, né? E aí o fato é que o pecado não mudou e ele continua destruindo o povo. Misericórdia. As obras da carne não mudaram e elas continuam até hoje destruindo o povo de Deus. E eu estou falando não é para descrente, amém? É para crente. Pecado de imoralidade sexual e obras da carne estão destruindo o povo que deveria estar se santificando para Deus, os crentes. De uns tempos para cá, aí vem sido assim, um descortinar de obras da carne. Cada vez que você puxa saber sobre a vida de uma determinada pessoa, você começa a descobrir que ela não é tão anjo assim, tão boa assim, tão santa assim. E, ultimamente, esses casos estão chegando aos staff das igrejas, ou seja, as pessoas da autoridade da igreja, líderes, levitas, missionários, pastores. E quem está vendo isso aí fora está se alegrando, porque está dizendo, olha, para onde o povo quer me levar? Eles fazem tudo o que eu faço, só que escondidinho. O que eu estou fazendo aqui, eu não estou negando a ninguém. Aí o povo vai para dentro da igreja se esconder e fazer lá dentro. Se esconder atrás do nome do Senhor. A gente tem visto mega denominações e mega igrejas ruírem nos nossos tempos.
que já eram para estar imaduros e sadios na fé, a fim de preparar outra geração de cristãos. Porque se Cristo não voltar, o que é que essa nova geração teria ouvido dessas igrejas? E eu louvo a Deus porque na sede a gente pode falar sobre isso. A gente pode expor pecados, a gente pode tratar pecados, a gente pode amar pecadores e aborrecer, não compactuar com pecados. Existem algumas denominações por aí que dizem, irmã, prega, mas não fale disso, não fale disso, não fale daquele. Prega você mesmo, irmão, porque você já sabe o que a sua igreja pode ouvir, né? Se eu não posso falar e denunciar pecados, então a minha voz pode se calar tranquilamente. Tá certo? Então a gente vive, graças a Deus, essa maturidade dentro da SEV, que é poder tratar de temas urgentes, importantes, como é pecados da carne e imoralidade sexual. E vamos adiantar, porque tem muita coisa, né? Por outro lado, sabe o que isso revela também? É que a palavra de Deus, ela é o jornal de hoje. Tem algumas jovens aqui que nunca foram ler o jornal, né? Abrir o jornal e ler as notícias do dia. Mas a minha geração, com certeza, tranquilamente, você já abriu o jornal e já leu, nem que fossem os enunciados, né? E aí, o jornal do Senhor para nós hoje é a palavra dele, para nos mostrar quão atual e vivo é a obra do pecado, da imoralidade sexual. E por isso que eu já ressalvo, lá como diz em 2 Timóteo 3,17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, para correção e para instrução na justiça. Amém? Então hoje, o que vai falar para a gente e moldar a nossa vida vai ser a palavra de Deus. Não sou eu. A minha autoridade ainda é muito pequena, mas a palavra de Deus ela é suficiente. E ela vai nos corrigir, vai nos ensinar, vai nos exortar e instruir na justiça do Senhor. Amém? As imoralidades sexuais não são novidade, elas estão presentes em quase toda a Bíblia. Eu consegui excetuar a imoralidade sexual em um caso na Bíblia. Glória a Deus por isso. Que é justamente na criação do homem e da mulher. Quando Deus traz a varoa para o varão, né? Quando Deus cria o homem, ele então os abençoa. E diz, olha, multipliquem-se, sejam férteis ou fecundos, né? Encham a terra e dominem sobre ela. Então ali Deus estava impondo bênção na vida do homem e da mulher. Mas quando a atividade sexual passou pela queda de Adão e Eva, as coisas mudaram. E sob o domínio da carnalidade, isso que era para ser uma bênção, se tornou um laço para a destruição de muitos povos, de muitas igrejas, de muitos irmãos. E aí, a gente vai vendo que esse versículo que eu citei está lá em Gênesis 1:28. Deus criou o sexo para abençoar. Não foi para nos intimidar, nos envergonhar, nem nos fazer passar por nenhum tipo de vexame. E às vezes a gente fala sobre tudo, mas quando vai falar sobre a vida sexual, aí a gente se trava de uma forma, até para ir procurar ajuda de um ginecologista. Tem mulheres que são extremamente reticentes, porque acham que é até pecado expor a sua vida, a sua sexualidade. Mas eu quero dizer que isso aí é uma mancha que o pecado colocou na vida e na atividade sexual. Amém? Porque Deus criou essa atividade, foi para ser bênção na nossa vida. Tá certo? Então, em nome de Jesus, nunca mais achem que é algo feio, que é algo sujo. Se você não é uma pessoa promíscua, se seu marido não é um homem promíscuo, então a atividade sexual de vocês é abençoada por Deus. Amém? Então, sexo deixa hoje de ser sinônimo de pecado. Combinado? Não é mais sinônimo de pecado. É sinônimo de bênção. Deus separou um homem para a sua vida e separou você para a vida dele, para vocês desfrutarem do prazer sexual sem se impor tabus sobre isso. Ok? Então, irmãs, eu quero também dizer que, como eu estava falando sobre ser a destruição de muitas pessoas e de muitas nações até, porque o sexo se tornou exatamente tudo aquilo que ele não nasceu para ser. Uma atividade promíscua, sem compromisso, sem pudores, cheia de libertinagem, aonde o pecado começou a abundar. Amém? Ou
misericórdia, né? Misericórdia, se cabe melhor essa situação. E por conta disso, as pessoas foram trocando a naturalidade da sexualidade que Deus lhe deu por modos e costumes contrários à vontade de Deus. E isso se tornou um laço que levou à destruição. É o que a gente vai ver lá em Sodoma, Gomorra, também no Antigo Testamento. Tá certo? Mas eu não posso dizer aqui que esse foi o único pecado que levou aquela comunidade à destruição. Não foi. A palavra diz que a cidade se corrompeu de tal modo que a ira do Senhor se acendeu. Mas eu posso afirmar que uma das práticas que aborreceram e acenderam a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra foi justamente a atividade sexual pecaminosa, longe da vontade de Deus. E eu digo isso baseado no texto em que Ló recebe anjos enviados de Deus em sua casa para salvar a ele e a sua família. E os homens da cidade cercam a casa, batem na porta e dizem: bota para fora para que abusemos deles. Esse foi talvez um tiro de misericórdia para aquela cidade. Já pensou receber enviados de Deus ao invés de se arrepender, querer abusar sexualmente deles? E Ló também, naquele contexto, ela estava tão contaminada que disse: não façam mal a esses homens, eu mando as minhas filhas virgens para vocês fazerem com elas o que bem entenderem. É o perigo de se tornar apenas um religioso e não praticante da vontade do Senhor. Ló conhecia o Deus de Abraão, mas naquele momento ele sucumbiu às orientações da carne e por pouco não poupa suas filhas de um mal muito grande. Então a gente sabe que dali para frente é só para trás, né? Ou só para baixo, como vocês preferirem. As cidades são destruídas por conta das orgias, da prostituição, das sodomias. E muitas pessoas ainda hoje continuam praticando essas mesmas delinquências diante da palavra do Senhor. Depois disso, a gente vai caminhar mais um pouquinho e vai ver lá em Levítico 18, versos de 1 a 3 em diante, que as imoralidades sexuais eram praticadas também no Egito, quando Abraão estava lá, aliás, quando Jacó estava lá, com a sua família, e prova disso é que a mulher de Potifar foi tentar José, adulterar com José lá no Egito. E Deus diz lá nesse texto de Levítico 18, de 1 a 3, diz: olha, eu vou dar instruções a vocês aqui, para que vocês nem pratiquem os pecados que vinham ser cometidos no Egito e nem se contaminem quando chegar na terra que eu estou lhes mandando, que é Canaã. Lá também as pessoas praticam imoralidade sexual. Mas destes pecados, aí vai listar uma série de pecados e vai dizer: vocês se abstenham. Então Deus sempre quis poupar os seus ungidos, os seus escolhidos. Não é uma obra de hoje, é uma obra de sempre. Porque a Bíblia é uma carta de Deus para nós. E ela foi escrita para nos dar a receita de como chegar no céu. E no céu a gente não chega se for incluído sexualmente nessa terra. A gente também vai ver na Bíblia, que eu gosto da Bíblia, eu sou apaixonada pela Bíblia. Toda vez que eu leio, eu me apaixono mais. Eu não sei o que é isso, não, é maravilhoso. Porque a Bíblia não esconde erro de ninguém, não é verdade? A Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele é. Mas isso não impediu ele de pecar e cometer imoralidades sexuais na sua vida. E a Bíblia não simplesmente fez como a gente faz quando é um filho nosso, né? O bichinho fez isso não, estão inventando, aumentando as histórias. Não, a Bíblia diz tudo. E ela vai dizer exatamente que muitas famílias amargaram a sua história aqui na terra por causa da imoralidade sexual. Olha, a Bíblia vai falar sobre a poligamia. Ela fala sobre os casamentos com mais de uma esposa, né? Como Jacó, que teve 2 irmãs como esposas. Vai falar sobre a situação de Elcana, sua esposa Ana e sua esposa Penina. A Bíblia vai expor casos de adultério, como esse que a esposa de Potifar tentou manter com José. Vai falar sobre o adultério de Davi com Batseba, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Vai falar de situações incestuosas, como quando as filhas de Ló o embriagaram para se deitar com eles e gerar filhos, tá certo? Vai falar sobre incesto entre os irmãos Amnon e Tamar, filhos de Davi. Vai falar sobre a prostituição
de Sansão com as mulheres filisteias. Vai falar de Raabe, a prostituta no templo de Jericó, da tomada de Jericó. A Bíblia vai falar sobre o abuso sexual justamente entre os irmãos Amnon e Tamar, filhos de Davi. Vai falar sobre o abuso dos benjamitas contra a concubina do levita. Vai falar casos de fornicação, como entre a filha de Jacó, Diná e Siquém. Fala também sobre fornicação entre Sansão e Dalila. A Bíblia não esconde nada. Por quê? Porque ela quer nos prevenir contra esses males. Se a gente for ver os resultados desses pecados na história, na vida das pessoas que cometeram e das famílias que estavam ao redor, é um abismo puxando um novo abismo. Quase não tem fim. A derrocada assim, da família de Davi, na presença do Senhor, depois dessa situação com Betseba, é infinita. Eu digo assim, que a casa dele foi virada de cabeça para baixo, exposta até não poder mais. Também os outros casos, né? Então eu quis resumir para a gente não falar demais, né? Vocês sabem que eu não me seguro não. Mas para resumir, o que essas pessoas colheram nas suas vidas foi de ciúmes entre as esposas, conflito entre irmãos, injustiça com as mulheres, abandonos de filhos, morte dos familiares, destruição de cidades inteiras, ou seja, colheram todo tipo de desgraça, porque deram-se à prática da sexualidade que desagrada a Deus. Então, vocês estão vendo que Deus nos deu para nos abençoar, mas passado pela corrupção do pecado, se tornou um laço que levou à destruição de muitas vidas, famílias e nações. Aí levanta-se a voz profética, levanta-se a religião do judaísmo, né? E as pessoas começam a ver, esse negócio está desregulado, esse trem vai capotar, então vamos fazer o quê? Vamos pregar contra. E o Senhor levanta vozes proféticas para purificar o povo, mas o povo é rebelde, ele gosta de pecar mesmo. O povo sabe que está errado, ninguém era ignorante, mas gostava mesmo era do pecado. Parece que a máxima no mundo é normal, né? Quanto mais proibido, melhor é, então vamos fazer. Que o sacerdote não me veja, que o profeta não me veja, mas os olhos do Senhor estavam vendo. E aí a gente aprendeu na nossa cultura que se papai e mamãe não estão vendo, tudo bem. Meu irmão não vai ver para me dedurar, tudo bem. E aprendemos e praticamos muitas obras da carne, muitas imoralidades sexuais. Práticas que muitas vezes podem até ter levado por algum tempo a gente à ruína, à desgraça. Mas a gente teve também a alegria de sermos nascidas no tempo da graça. E a graça do Senhor foi lá e nos tirou da escuridão e do fundo do poço, do lugar da derrota, dos apontamentos, dos xingamentos, dos vexames. A mão do Senhor já nos resgatou. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente quer se soltar da mão do Senhor para lembrar dos pecados anteriores. Misericórdia. Espero que isso não seja realidade na vida de nenhuma mulher de Deus aqui nessa noite. Mas se não é a sua, pode ser de alguma mulher próxima de você. Então vá lá e impeça que ela cometa os mesmos pecados de onde Jesus já resgatou. Amém? Porque toda aquela que peca contra o seu próprio corpo, aliás, todo pecado que se comete é fora do corpo, mas aquele que peca contra o seu próprio corpo está trazendo imundiça à casa do Senhor, aonde o Espírito Santo deveria habitar. Aí chegamos à pergunta crucial dessa noite. Se nós já sabemos tudo isso, eu já sei, você já sabia? Já, né? A gente só está lembrando aqui, mas a gente já sabia. Será que nós já aprendemos a rejeitar a imoralidade sexual nas nossas vidas? Será que nós já aprendemos realmente a glorificar a Deus com os nossos corpos? E eu quero que cada um pense para si em silêncio. Não quero expor ninguém. Mas tem que ser uma pulgazinha de olho atrás da nossa orelha. As minhas práticas estão agradando a Deus. Os meus pais não me veem, os meus filhos não me veem, meus irmãos não me veem, mas os olhos do Senhor eles estão em todos os lugares. O meu marido não vê também, né?
Amém. Meu marido não me vê, eu estou protegida aqui. Mas os olhos do Senhor, a gente não esconde coisa alguma. No mais alto céu, no mais profundo abismo, os olhos do Senhor estão lá sobre cada um de nós. Amém? Mas se você, e eu creio nessa noite, respondeu para si mesma, sim, já aprendi a rejeitar a imoralidade sexual na minha vida e já aprendi a usar o meu corpo de uma forma que eu glorifique a Deus, eu louvo ao Senhor. Sabe por quê? Porque você está vivendo uma sexualidade genuinamente cristã, não mais apegada às obras da carne, mas sim para a glória de Deus. E a gente vai aprender hoje que a nossa vida sexual pode e deve glorificar a Deus. Amém? Não é preciso a gente se envergonhar de ter uma vida sexualmente ativa, se a pessoa com quem a gente está se relacionando é o homem de Deus para as nossas vidas. Amém? É aquela pessoa com quem sonhamos gerar, criar e educar filhos para a glória de Deus. Cada mulher que vive uma vida sexualmente saudável e santa para a glória de Deus é menos uma mulher nas mãos de Satanás fazendo o que não presta e vivendo para desonrar o nome do Senhor, o seu próprio nome, o nome dos seus pais e o nome das gerações futuras. Mas, se você ainda não pode responder sim, ainda assim se alegre, porque Deus trouxe você aqui nessa noite. Então você foi escolhida para ouvir a mensagem e começar a apertar os seus parafusos frouxos, tá certo? Para andar de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. Nós somos privilegiadas, porque nesse tempo e nessa geração a gente pode usar o culto da igreja para falar sobre vida sexual. Talvez as nossas mães, nossas avós não tiveram essa mesma sorte de ouvir sobre essas palavras e foram aprendendo aí como era possível, né? Com as revistinhas, com as informações das amiguinhas que casavam primeiro, né? Com a vida que o marido já levava antes de casar com ela, e aí não tiveram oportunidade muitas vezes de se santificar e usar o seu corpo para a glória de Deus, mas nós temos. Glória a Deus por isso, tá certo? A palavra do Senhor também vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em João 8,32. E a verdade da palavra de Deus hoje, vai transformar a nossa sexualidade em algo que agrade a Deus, que glorifique a Deus, que não contém prática pecaminosa. Amém? Eu queria começar falando com vocês sobre a liberdade que a sexualidade cristã traz para nós. Nós somos verdadeiramente livres nessa área. Amém? Nós não precisamos da influência da carne na nossa vida para a gente ter uma vida sexual aprazível, agradável, bela, que glorifique a Deus. Então essa verdade do Senhor para as nossas vidas vai nos libertar. E a primeira liberdade que a palavra do Senhor traz para nós sobre a nossa sexualidade é nos libertar da carnalidade. Amém? Eu separei aqui alguns textos, mas eu vou condensar para a gente poder avançar mais, tá bom? Ora, lá em Gálatas 5,19 a gente já viu que as obras da carne são conhecidas: a imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Se as obras da carne são conhecidas, e se eu não quero me amoldar às obras da carne, o que é que eu tenho que fazer? Saber quais elas são e fugir delas. Não foi o que José fez para ser fiel a Deus? Fugiu das mãos da mulher de Potifar e não quis se contaminar com ela. Da mesma forma, nós precisamos ouvir o que é a sexualidade impura para a gente saber concordar, para a gente saber viver a nossa sexualidade de acordo com as regras da palavra de Deus. Então vamos lá. Se essas obras são conhecidas e são carnais, então eu vou citar algumas aqui para vocês, tá certo? Lascívia. Sabe o que é uma lascívia? É um desejo não controlado. Porque não existe desejo incontrolável. Você está doida para comer um chocolate, mas você pode dizer: não vou comer esse chocolate. Não pode? Vou guardar na gaveta, fechar para amanhã. Minha já está ali, ó, pensando, eu posso. A gente pode controlar. Mesmo naqueles dias mais difíceis, dos hormônios batendo no teto, a TPM gritando: eu quero chocolate. A gente consegue dizer: não,
vai comer o chocolate hoje. Eu sou mais forte do que você. Da mesma forma, não existe impulso, desejo sexual que não possa ser contido, nem no homem nem na mulher. Pelo menos se for uma mulher de Deus. Ele vai pegar a carne dele, crucificar na cruz de Cristo, para não cometer pecado. Então, essa história de que eu não me contenho, eu não consigo, isso não existe. Nós conseguimos na graça que o Senhor nos dá. E a graça dele é suficiente, amém? Também, minhas irmãs, a sensualidade excessiva, obscena, é um pecado, sabia? Vocês já notaram que hoje em dia as roupas encurtaram, não sei que sabor e qual as mães estão usando, mas as roupas estão bem curtinhas, né? Apertadinha, né? Você olha assim e diz, do bebê? Não, é da minha filha de 19 anos. Tá. Toda a roupa da mulher foi reformulada para trazer obscenidade ao corpo feminino. Tinha uma música de Luiz Gonzaga, que eu não sei quantas aqui conhecem, que diz que a saia termina muito cedo, a blusa começa muito tarde, um negócio assim. Né? Aprendi com o pastor Washington. Meu Deus, eu disser que eu aprendi com o meu pastor, Luiz Gonzaga, mas é cultura popular, é verdade. Né? A saia parece um cinto que engoliu a saia. Né? E os tops, meu Deus, meu tempo era sutiã, hoje em dia nem isso, é transparente mesmo. É para quem quiser ver. Estou aqui me sentindo bonita, poderosa. Então, essa sensualidade é uma obra da carne. São roupas muito decotadas. Eu não estou pregando doutrina, não, viu? Eu sei que a igreja é saudável sobre isso. Mas é para que a gente olhe para a gente. E olhe para quem está assim, perto da gente, na nossa casa. Para a gente mudar esse cenário, tá certo? Roupa muito decotada é muito justa, é muito curta. Os gestos são obscenos, as palavras só trazem sedução e sensualidade. As músicas são verdadeiras orgias, a forma que as mulheres cantam e dançam hoje em dia para se divertir, né? E depois ainda acham que ninguém pode tocar nelas, porque elas não estão permitindo. Embora falem, gesticulem, dancem e se vistam como piores prostitutas. Misericórdia, né? Então, assim, todas essas coisas vão despertar desejos em outras pessoas que você não vai poder satisfazer. E já é um pecado, é uma imoralidade sexual. Também, irmãs, estamos falando aqui de fornicação, o sexo sem nenhum compromisso com o parceiro. É um parceiro hoje, de hoje a 8 é outro, da balada da semana que vem já estou marcando com o outro. Sem nenhum compromisso, sem nenhuma bênção, sem nenhuma permissão espiritual para aquilo, tá certo? Estou falando também da prostituição, sexo com muitos parceiros, simultaneamente ou não, em troca de dinheiro ou não, a prostituição está aí, tá certo? Adultério, como o Binha falou, o esposo não está vendo, mas o Senhor está. Muitas mulheres nas igrejas traindo seus esposos, misericórdia. Às vezes diz assim, não, mas eu só curto uma pornografiazinha. Misericórdia. Sabe o que é pornografia? É a satisfação do apetite sexual através das imagens e cenas de sexo. É adultério. É pecado. Amém? Também, aí a ladeira abaixo. Pedofilia é usar crianças para satisfação pessoal. Está assim hoje. Meu esposo hoje foi para Portela e a gente tem dado carona a uma família. Essa família tem 2 menininhas, uma de 10 e uma de 6 anos. E hoje eu não fui, porque eu fiquei me preparando, estudando, orando para estar aqui com vocês à noite. E aí eu disse, meu amor, aí elas vão conosco, comigo e com ele. Eu disse, meu amor, eu vou falar com a mãe delas para ir junto. Né? Prevenir é melhor que qualquer remédio, né? Liguei para a mãe, ela disse, mãe, vocês vão hoje me dar carona? Vou dar carona hoje? Eu disse, sim, com uma condição. Vá com seus filhos no carro com o marido, porque eu não vou estar presente. Aí uma criança chega e diz, o pastor deu um beijo aqui no canto da minha boca. O que é que o pai vai dizer? Está sabiando minha filha, né? Porque nessa hora aparecem os pais insatisfeitos. Mas, então, a gente deve preservar a nossa família contra esse mal. É um jovem, não anda com uma mulher casada sozinha. É um homem casado, não anda com nenhuma outra mulher sozinha. O pai de uma coleguinha, não deixe sua filha andar no carro com ele. Nem
sozinho nem com a coleguinha, né? Que a gente não sabe o que acontece nesses intervalos. E hoje o mundo está aí para mostrar isso. Abusos de pais contra filhos, de avós contra netos, são casos assim horrendos que a gente vê na televisão, de arrepiar, de tirar a alma do corpo, mas estão presentes na nossa sociedade. E Deus está dizendo hoje, abre o olho, nem cometa, nem permita que cometa perto de você. Amém? Também, tem a zoofilia, a prática de sexo ou abuso contra os animais. O povo foi tão pervertido que sente satisfação, prazer sexual de curtir a vida sexual dos animais. Misericórdia, meus irmãos, mas isso está acontecendo. Também, tem estupro. Posso falar a palavra, né? Nas mídias hoje mas hoje aqui é possível a gente falar. Pessoas que se realizam em forçar violentamente relações com outra pessoa. E, claro, a prática da homossexualidade. Sexo com outra pessoa do mesmo sexo. Misericórdia. Mas deixa eu dizer, essas coisas não estão só batendo a porta das igrejas. Elas já estão dentro. Eu posso ouvir um clamor de misericórdia? A gente precisa clamar misericórdia a Deus. Às vezes a pessoa a quem você entrega seu filhinho, sua filhinha pela mão com a maior satisfação porque está na igreja, está se aproveitando da sua inocência para praticar atos obscenos com aquela criança. Mandar mensagem, porque todo mundo hoje tem o celular, né? Os meninos não sabem, não aprenderam nem a falar, mas tudo tem celular. E teve uma colega minha que disse que botou um desenho para o filho assistir, e que num recorte de propaganda de um desenho para o outro desenho apareceu uma cena pornográfica horrenda, que a criança saiu para perguntar: mamãe, o pipi de papai fica assim? Aí o pipi da mamãe é para fazer isso com o pipi do papai? Vocês estão entendendo, né? Crianças, tenríssima idade, já estão sendo sugestionadas a práticas obscenas, contrárias à palavra de Deus. Eu não sou muito de ouvir, de dar ouvidos e de acreditar que o mundo vive uma conspiração global, sabe? Eu acho que o mundo vive pequenos pecados implantados dentro do coração da gente, ou permitidos através do coração da gente, e está essa desordem que está hoje. Seu filho vai ver TV, deixa assim a TV aos seus olhos. Festa, papai pega, a mamãe deixa. Não. Ou mamãe está presente, ou o filho também vai, não. Algumas mães aqui já são da minha geração, são mais rígidas, né? Outras hoje já são avós, também não têm a mesma prática. Mas não aceito, você não sabe o que pode acontecer numa festa infantil inocente, com a pessoa que está vestidinha de palhaço lá na festa dançando. Com a irmã que passa servindo os docinhos, que vai limpar o banheiro que sua filha está usando. Não dê brecha para a imoralidade sexual entrar e destruir a sua casa. Amém? Então são essas coisas absurdas que a Bíblia vai nos orientar que são imoralidade sexual. Ok, ninguém hoje tem dúvida, né? Talvez tenha outras, e ainda bem que eu nem conheço todas, né? Fui estudar um pouquinho, peguei sobre essas. Mas com certeza existem outras também que estão sendo hoje bombardeadas dentro dos nossos lares, das nossas famílias, e que a gente precisa estar vigilante e atenta. Nós somos mulheres de Deus, leoas, guerreiras, para defender as nossas crias, os nossos maridos, as nossas famílias, contra toda a potestade que quiser nos derrubar. Ok? Então, amados, aí tem um texto na Bíblia que diz assim, que essas coisas não devem sequer ser mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Está lá em Efésios 5:3. Aí eu disse: Senhor, me censuraste, não vou poder falar. Aí fui estudar nesse texto. Mas sabe o que é que Paulo está querendo dizer aos Efésios nesse texto? Não é que nós não devemos falar, é que nós não devemos falar para fazer. Ei, marido, tu já ouviste que agora a moda aí é sexo a 3? Misericórdia. É sobre isso que Deus está dizendo. Sobre isso você não deve nem mencionar, nem abrir essa porta, porque depois o diabo não vai deixar fechar. Tá certo? Então, falar para o ensino é obrigação da mulher mais velha e mais experiente, no caso aqui, eu.
Amém? Nós precisamos falar para ensinar. Falar para ensinar as irmãs da igreja para que elas ensinem as suas filhas em casa, as noras, as netas, as sobrinhas, as irmãs que ainda estão no mundão. Nós precisamos saber o que se passa nesse mundo tenebroso que é a imoralidade sexual, tá certo? Só quem conhece as escrituras como nós hoje aqui podemos conhecer, eu tenho certeza que você já tiver curiosidade, já pesquisado sobre esse tema também, é que pode se prevenir contra as obras da carne. Porque vocês pensam que as pessoas aí que praticam tais coisas estão sabendo que aquilo é uma obra da carne, que Deus aborrece, que Deus orienta para que a gente não pratique? Elas não estão, não. Elas estão servindo a si mesmas. Não estão procurando servir a Deus. Então também não estão procurando saber como é que se santifica. Cabe à mulher da igreja que sabe ensiná-las. Amém? Sabe outra coisa também que a palavra do Senhor nos liberta nessa noite? Nos liberta da fornicação. Sexo sem compromisso algum. A qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer modo. Esses assuntos, está lá em 1 Coríntios 7, 1 a 3. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, quer dizer, alguém lá da igreja de Corinto tinha escrito a carta a Paulo para perguntar sobre essas coisas. Paulo diz, olha, sobre os assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que nenhum homem toque em mulher. Mas por causa da imoralidade sexual, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido em ponto final. E é aí onde a gente se santifica, para agradar a Deus. Cada mulher tem o seu próprio marido e cada marido tem a sua própria mulher, para que não caiam nas tentações e nas ciladas sexuais que estão acima, para tentar destruir. A vontade de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual e cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não se deixando dominar pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Vocês, eu, nós, não somos pagãs, não somos pessoas inocentes diante de Deus. Nós conhecemos a palavra. Então, não basta conhecer, não basta ter a palavra na mente e na boca, tem que ter em todo o corpo. A prática integral do Evangelho, da palavra do Senhor. Tá certo? Jamais podemos oferecer nossos corpos às tentações e gerar pecado. Amém? Nós não somos instrumentos para a injustiça, nós somos instrumentos para a glória de Deus. Assim como Cristo ofereceu o corpo dele em sacrifício por mim, é um privilégio para mim oferecer o meu corpo em sacrifício pelo meu Senhor. Amém? Ainda que eu goste, ainda que eu já tenha feito, a partir de hoje eu não farei mais. Ok? Por quê? Porque me agrada, meu maior prazer é servir ao meu Deus e me purificar das obras da carne. Esses textos que eu li, eles são tão claros que eu acho que dispensa até comentar, né? Seja feliz a mulher se estiver solteira, seja feliz a mulher se estiver viúva, seja feliz como Deus te chamou e não procure essas obras para a sua vida. Mas a palavra de Deus não para aí, ela continua. Mas se você acha que não vai se segurar, então procure um parceiro, um esposo, comece uma família. E aí você vai estar se santificando e glorificando a Deus com o seu corpo. Aí, Deus me deu essa palavra agora, já na hora de sair, ele disse assim, só não viva de ficar. Quem vive de fica, semelhante aos costumes mundanos, quando Jesus chegar, voltando para buscar a sua igreja, ele vai ficar. Ok? Quem vive ficando vai ficar. Entendeu, né? Não pode ficar ficando. Tem que se santificar dessas coisas para a glória de Deus. Também, a palavra do Senhor nos liberta e a sexualidade cristã saudável nos liberta da prostituição. Como a gente já disse, prostituição é se ter com vários homens em busca de qualquer benefício. A gente vê ultimamente nas mídias, né? A atriz fulana de tal disse que teve que fazer teste do sofá na emissora fulana de tal para poder subir na profissão, ganhar um papel de destaque na novela. Não escuta?
Aí escuta, fulano de tal, que era casada com Beltrano, agora está casada com outra fulana. Né? E são casos assim, escancarados, é como se fosse normal. Como é normal eu chegar em casa assim, estou com muito calor, eu vou ali tomar banho. Do mesmo jeito está sendo a prática da prostituição. E as pessoas não chamam mais isso de prostituição. Está tão normal, tão banalizado, que a gente só acredita que prostituta é a mulher que está lá na esquina, na rua de uma pessoa, quase despida, rodando uma bolsinha. Acho que não existe uma bolsinha, nunca não passei lá. Acho que está em desuso já rodar a bolsinha, né? Minhas irmãs, sabe o que Deus me falou? Que tem mulheres cristãs, mulheres de Deus, que estão vestindo suas filhas, ou deixando que elas se vestam, tais quais prostitutas. Misericórdia. Não, mas eu sou cristã e minha filha não é, mas a casa é sua. A autoridade de Deus está sobre a sua vida. Então a sua filha só faz o que ela tem que entender se a mãe dela for frouxa dentro de casa. Não é verdade? A minha casou-se em agosto. E meu marido chegou para ela e disse assim: eu espero que você leve para o seu casamento os costumes que você aprendeu na nossa casa. Stephanie vinha do quarto assim, ó. Posso ir com esse vestido? Não. Essa saia tá boa? Não. E a gente foi santificando o guarda-roupa dela. À medida que ela foi crescendo, a gente foi santificando o guarda-roupa dela. Chegou um ponto que ela ia para as lojas provar as roupas e ela já de olhar assim, ela dizia: essa é curta, essa é transparente, essa é decotada, essa é muito moderninha, essa é... Não. Amém? Não sou perfeita, mas procurei me aperfeiçoar. Como Paulo diz, a gente não é perfeito, mas a gente tem que buscar se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Então, santifique sua filha desde casa, tá certo? Roupinha curtinha, a mamãe não deixa não, tá certo? E aí a gente tem que dar Tiago. Se ela quiser passar um sinal vermelho, avisa a gente. Que a gente vai lá santificar o guarda-roupa dela também, tá certo, queridas? Então, assim, a prostituição é um pecado tão horrível na Bíblia que diz que ela contamina toda a terra, toda a geração. É um pecado, assim, sem precedentes. É uma vida livre da presença do Senhor. Eu não quero uma vida livre da presença do Senhor. Eu quero uma vida livre na presença do Senhor. Ele sendo minha orientação e o Espírito dele sendo meu guia, para que eu não venha tropeçar nesses pecados. E eu desejo isso também para a vida das minhas irmãs. Amém? A palavra diz que quando um homem se une a uma prostituta, os dois se tornam uma só carne. Então, como é que meu corpo é templo do Espírito Santo e eu vou unir as obras de prostituição e me tornar uma só carne com a prostituição? É impossível, né? É como água e óleo que não podem se misturar na física. Do mesmo jeito são essas questões. Então, a palavra do Senhor vem hoje para libertar a nossa sexualidade da prostituição. Amém? Teve alguns relatos que eu fui li, né? Aproveitei o tempo para ler, antes de trazer essa mensagem. E sabe o que Deus me mostrou em muitos testemunhos de muitas mulheres que viveram a prostituição, a fornicação e outros pecados sexuais? Que assim, enganadas pelo falso discurso de amor livre e liberdade sexual, elas se sentiram escravizadas pela prostituição, dependentes químicas do álcool e da droga, sofreram horrores na mão de homens e mulheres sem escrúpulos, e como resultado colheram vidas solitárias, cheias de filhos, vazias de Deus, muitas aidéticas ou com outras doenças sexualmente transmissíveis, e muitas outras já contam as colegas que foram mortas em um muquifo qualquer. Direita misericórdia. Se essa mulher tivesse tido a oportunidade de ouvir uma mensagem do Senhor para a sua vida, ela não teria caído em tanto laço, em tanta destruição, né? A palavra do Senhor também, ela nos liberta do adultério. Êxodo 20:14 diz: não adulterarás. Aí Provérbios 6:32 diz: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. É ou não é uma destruição? Pensa aí comigo, vocês conhecem
família bacana, estável, bem legal. Aí o homem cai no adultério, a mulher descobre, a briga acontece, o divórcio vem, a amante engravida, vem um aborto daquela criança e tome pecado por cima de pecado. É como a mentira. Você conta uma mentirinha, aí tem que contar uma mentira para cobrir a mentira. Aí tem que comprar uma mentirona para cobrir a mentira. Né? Aí tem que contar uma história mentirosa para poder cobrir. Não tem fim. É um cordão que quanto mais você estica, menos fim ele vai ter. Do mesmo jeito é o adultério. Não há quem esconda o adultério. Porque o próprio Deus disse que essas obras serão reveladas ao seu tempo. Então nós devemos fugir. E é a palavra do Senhor que liberta as mulheres de Deus da prática do adultério. E quando Deus me falou sobre isso, Ele me pegou, sabe o quê? Em Coríntios 6, 9 e 10. Ó, vocês sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros. Não herdarão o reino de Deus. Não adianta ganhar o mundo inteiro se for para perder o reino. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Não existe vantagem. Amém? Eu costumo dizer que o pecado ele nasce primeiro no pensamento, né? O pessoal olha assim, que personal trainer, né? Meu Deus, né? E dali começa. Se aquele personal trainer me desse uma carona. Tem uma amiga minha que o meu jeito é educador físico. Aí tem uma colega minha que disse que na academia o nome do noivo dela é Doce. Porque as mulheres treino se derretendo, né? Aí ela disse que tem visto também a diminuição da roupa, né? As mulheres vão para a academia de calça, depois de meia perna, de bermudinha, aí estão ficando saradinhas e vão encurtando a roupa. Aí ela disse, eu vou levar uma agulha e uma linha e você costurando na entrada da academia. Para ter aula que meu noivo tem que ser assim. Aí, outra amiga nossa, malha nessa mesma academia, disse, misericórdia. É muito a sério ensinando aquele professor. Agora vocês pensam que são só as novinhas, né? Aí eu disse, como assim? Disse, mulher de cabelo grisalho. Fica dando em cima dele assim, na cara da gente. Eu digo, misericórdia, Deus. Diz que o homem é bonito, eu não quero nem ver. Não traga ele aqui não, deixa pra lá. Não é verdade? Então, minhas irmãs, pessoas assim não herdarão o reino de Deus. Podem ser novinhas, podem ser mulheres, podem ser senhoras, elas precisam se limpar do adultério. Porque uma mulher adulta, se um homem adulto já é um desmanteiro numa família, uma mulher adulta não tem comparação. Como a palavra mesmo diz, começa se destruindo, depois vai destruindo os outros também. Então, misericórdia, nós não podemos jamais cair nas ciladas do adultério. E como eu disse, começa de um olhar. Você olha e deseja. Depois você olha e espera trocar aquele olhar com você. Misericórdia, né? E assim, eu espero não estar falando para casos assim. Mas é horrível dar vazão a esse pecado. E esse pecado traz culpa, e a culpa traz condenação sobre si, e quando menos espera, mulheres de Deus estão afastadas da presença do Senhor, porque não conseguiram se conter e cair em adultério. Mas também a palavra do Senhor nos liberta de outra, que é uma prostituição, eu diria assim, ao quadrado. Sabe qual é? A prostituição espiritual. A Bíblia também não esconde que quanto mais o mundo, quanto mais as pessoas se entregavam à depravação, à sexualidade desenfreada,
aos pecados das obras da carne, mas essas pessoas procuravam deuses que lhes satisfizessem. Já não era mais só o Deus de Israel. Misericórdia. A gente vai ver no Antigo Testamento que as pessoas começam a trocar Deus por Baal, Baalins, as deusas, né? E sabe por quê? Porque esses deuses, eles não impõem limites. Eles tiram os limites que o povo tinha. Aqueles deuses que as pessoas foram servir, os deuses pagãos, eram deuses que permitiam a bebida, permitiam a imoralidade sexual. Alguns requeriam práticas sexuais e orgias sexuais como forma de adorá-lo. E aí o povo amava. E as pessoas se depravavam na presença desses deuses e esqueciam do Deus, o único, soberano, Senhor e Salvador das nossas vidas. Diga misericórdia. Então, irmãs, eu quero concluir esse tempo falando com vocês que todos os outros pecados que a gente faz é fora do corpo. Mas os pecados da imoralidade sexuais são contra o nosso próprio corpo. E uma vez que a gente dá chance a uma sementinha de pecado brotar no nosso corpo, o fim dela é a nossa morte espiritual. Ela não vai parar de crescer. Ela não vai parar de enraizar. Ela não vai parar de dar galhos. Ela não vai parar de se encher de folhas. Ela não vai parar de cair frutos, enquanto ela não conseguir nos separar da presença do nosso Deus. E não foram poucas as vezes que o povo de Israel viu Deus fazer milagres, sinais, maravilhas, coisas super fantásticas, mas preferiram trocar todas essas coisas para ir cultuar aos deuses que eram liberais na prostituição, na sexualidade. Misericórdia. Então quer dizer que se nós aprendemos nessa noite que o nosso Deus vale o esforço de um casamento, ainda que a gente não tenha todas as felicidades do mundo, mas a gente consegue abrir mão de algumas para que Deus cresça na nossa vida. Então já valeu a pena a gente ter saído de casa nessa noite. Amém? Nenhuma obra da carne pode ser mais atrativa para uma mulher de Deus do que o nosso Deus. Se você começa colocando obras da carne, sexualidades, imoralidades dentro da sua vida, dentro do seu lar, dentro dos fundamentos da sua família, só existe um lugar, é a ruína. O povo era derrotado por abandonar Deus e preferir as práticas sexuais ilícitas. Sabe como é que nós vamos ganhar essa guerra, Glei? Sabe, mulheres, como é que a gente vai ganhar essa guerra? É invertendo. Sacrificando as obras sexuais imorais e ilícitas para santificar o nosso corpo e glorificar o nosso Deus. Aí a gente tem chance de lutar contra este mundo, de lutar contra as obras da carne. Eu suponho que nós aprendemos que a melhor maneira de nós continuarmos firmes na caminhada com o Senhor é prosseguir conhecendo a palavra, porque é a palavra que nos liberta de todas as obras, não somente as da liberdade sexual. Mas nessa noite Deus nos falou que essa palavra nos liberta de lascívia, fornicação, prostituição, adultério carnal e nos defende contra a morte espiritual. Amém? Vamos orar todas juntas? Vamos? Então curva aí a sua cabeça para a gente orar. Vou tomar aqui um gole de água. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, que alegria, Senhor, poder compartilhar da Tua palavra nessa noite com as minhas irmãs. Espero, meu Pai, que o Senhor aplique essa palavra no coração de cada uma e que transborde santificação e bênção na sua vida conjugal. Que transborde, Senhor, boas palavras e bons ensinos dentro da sua casa sobre a autoridade dos seus filhos. Ó Deus, e que em nome de Jesus, aquelas que ainda, Senhor, nem precisam mudar coisas nas suas vidas, que tenham sido instruídas por Ti nessa noite a fazer as mudanças necessárias. Pai, nós não queremos nos adequar ao mundo. Nós não queremos nos adequar às regras da igreja. Nós queremos nos adequar para ir morar no reino dos céus. Então, Senhor, nós te pedimos, santifica-nos. Santifica a nossa mente, santifica os nossos olhos. Pai, santifica os nossos corpos. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida e uma prática sexual saudável com os nossos esposos. E em nome de Jesus, nos ajuda a santificá-los, de modo que eles também não venham procurar, Senhor,
prostituição, adultério, lascívia e todos os outros pecados que nós falamos aqui. Nos dá sabedoria para defender o nosso lar, nossa família, para lutar com as nossas irmãs e clamar em nome de Jesus, para que outras mulheres também venham ouvir essa mensagem e também venham ser tocadas pelo Espírito Santo para se transformar em mulheres que são santas, que edificam as suas casas, que amam ao Senhor acima de todas as coisas e que aprendem a ser santificadas a partir do seu próprio corpo. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu agradeço o teu Espírito Santo aqui conosco e agradeço, Pai, pelas tuas palavras aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.